Abra sua Bíblia, por favor, amado irmão, no livro de 1 Pedro, a epístola ou a carta de 1 Pedro. Hoje nós iniciamos a meditação nesse texto extraordinário, 1 Pedro, capítulo 1. Martinho Lutero disse o seguinte, que o livro, a carta de 1 Pedro, é um dos livros mais nobres do Novo Testamento e um modelo de excelência. Lutero novamente diz: essa carta contém tudo o que um cristão necessita saber, ok? Então essa carta ela é muito prática, é uma carta maravilhosa, e Jesus é tudo, é tudo. Pedro, que andou com Jesus, que viveu com Jesus, que ouviu Jesus, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Jesus é o centro de tudo, ok? Jesus é a fonte da vida cristã, ok? Isso significa que tudo na vida cristã é resultado da obra salvadora de Cristo. Mas para Pedro, Jesus também é um modelo segundo o qual todos nós devemos viver. Óbvio, Pedro era discípulo de Jesus, ele seguiu Jesus, ele ouviu Jesus, ele passou a imitar a Cristo Jesus. E Jesus para Pedro é o protetor e o provedor da vida cristã em meio às lutas e às perseguições que o próprio livro vai descrever. E por fim, Jesus Cristo para Pedro é o objeto final da peregrinação cristã. Estamos indo em direção a Ele, e Ele está vindo em nossa direção. Então, para Pedro, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Eu quero ler 2 versículos com você e ver se a gente consegue vencê-los hoje. Capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Quando a gente começa um livro, é muito importante você ter em mente aquilo que é o propósito central do autor. Toda a Bíblia, cada livro tem um propósito, e o autor tem objetivos a atingir com cada escrito das Escrituras Sagradas. Cada livro da Bíblia tem objetivos específicos. O autor escreve, a forma como ele escreve, os exemplos que ele usa, os argumentos que ele usa, tudo tem um propósito central, ok? Tudo tem um objetivo. Ele quer algo com aquela carta, ele quer atingir com aquele livro aquela comunidade, aqueles irmãos ou aquela pessoa para que aquele texto foi destinado. Então tudo no texto ele tem um propósito, ok? Tudo está descrito, argumentado, estruturado para atingir esse propósito. Por isso que todo o texto bíblico já tem suas aplicações. Você pode tirar aplicações secundárias, mas você já deve tirar as aplicações e entender o propósito do autor na hora de você ler o livro, porque senão você vai dar sentidos àquilo que o autor jamais quis dar, ok? Então você pode dar ênfases em certas partes de um livro da Bíblia que o autor nem estava preocupado, aquilo não era o propósito do autor. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente vê hoje em dia, dentro da história cristã, muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa, ok? Pegando textos, pensando versículos ou palavras e dando sentidos e criando doutrinas, e você fala: meu Deus, da onde essa pessoa tirou isso? Quando você vai ver, está lá pensado um versículo, uma frase, ou uma palavra de um texto, a pessoa fez aquilo, uma pirâmide invertida. Daquele texto pequenininho, daquela palavra, criou uma doutrina, ou criou uma ênfase extremamente exagerada, que o próprio texto
não está dizendo. Então, qual é o propósito central de Pedro aqui? Pedro aqui tem como propósito central, primeiro, dar à igreja, aos eleitos, como você viu aí no versículo 1 e 2, 2 vezes a palavra eleitos aparece aí. Então, o tema de Pedro é o eleito que caminha em direção à glória e vive no mundo multicultural que está em oposição a Cristo. Então, Deus te chamou, Cristo te tirou do mundo, eles não são do mundo. Quantas vezes isso não deveria estar na cabeça de Pedro quando ele escreveu essa carta? Vocês não são do mundo, eu chamei, eu tirei vocês do mundo, ok? As minhas ovelhas não seguirão o estranho. Então, quantas vezes essa ideia de pertencer a Cristo estava na mente de Pedro? Porque agora, quando chamado, Pedro entendeu que a partir daquele instante, o barco já não mais lhe pertencia, a pesca já não mais lhe pertencia, o mundo o havia perdido, ok? Então agora ele pertence a Cristo, ele anda com Cristo, ele segue a Cristo, ele vive ao lado de Cristo Jesus. Então isso estava muito claro na mente de Pedro. Isso é discipulado, ok? O discipulado, essa ideia de ser discípulo é isso, é pertencer a Cristo. Só que o discípulo, o eleito, ele caminha no mundo onde muitas culturas estão, e essas culturas e esse mundo é hostil à sua fé. O mundo não vai fazer de Cristo o Senhor, ok? Então o cristão, o eleito, o discípulo caminha no mundo que é contra a sua fé. Então esse é o primeiro ponto que Pedro está dando para esses irmãos. E também a segunda ideia, que é continuação dessa, é que diante dessa realidade, esse eleito sofre, especialmente porque ele mesmo está em oposição ao pecado e por testemunhar com a vida e as palavras o reino de Deus. Ele tem uma missão aqui, e a missão é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o cristão está estendendo o reino, ele é um agente do reino, ele é um representante de Cristo, ele é um cristão, ele representa Cristo, ele vive como Cristo, ele pensa como Cristo, ele imita Cristo, ele é um discípulo, ele é um eleito. Essa é a ideia que Pedro tem na cabeça de seguir a Jesus. Então tudo que Pedro vai escrever tem base nesses dois pontos: eleitos e forasteiros. Por isso que essa palavra aparece aí nos dois primeiros versículos, ok? E elas estão juntos. No versículo 2, eleitos que são forasteiros, que são peregrinos. Então a ideia está muito clara. Enquanto a gente está atravessando essa vida, enquanto nós estamos atravessando esse país aqui, não podemos esquecer quem somos em Cristo, a quem pertencemos, para onde vamos e a missão que Ele nos deu. Não podemos nos esquecer disso. E é tão fácil se esquecer disso, não é verdade? É tão fácil a gente se esquecer de quem nós somos, a quem estamos seguindo, para onde estamos indo, a quem pertencemos e qual é o fim de todas as coisas: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse texto ele vai, diante de toda a luta que esses irmãos estão enfrentando, mostrar como eles devem viver como os eleitos de Deus, os eleitos de Deus. E aí ele define a identidade do cristão nessas duas palavras: eleitos e forasteiros. Essa carta foi escrita, a perseguição, a luta que esses irmãos enfrentam, ainda não é uma perseguição tão hostil como a gente já vê no final do primeiro século, quando depois ali do ano 70, quando Jerusalém é destruída, Roma é incendiada por Nero. Então os cristãos são responsabilizados por isso, que era uma fraude, mas aí é uma perseguição muito, muito severa contra os cristãos. Aqui não, aqui a perseguição está em que falam mal de você, perseguem você de alguma maneira,
né, sabotam você de alguma forma. Então é uma perseguição, mas ela é um pouco mais leve. A grande questão de Pedro aqui é como o cristão, esse eleito, vai viver no meio da cultura. Essa é uma grande preocupação da Bíblia inteira, ok? Josué, Deus tem grande preocupação com isso. Olha, medita no livro dessa lei de noite, porque você vai entrar numa região, num país onde tem 7 nações, 7 culturas. Então você tem que ser forte e corajoso para fazer tudo o que está escrito no livro dessa lei. Então, o povo de Deus é um povo retirado do mundo e é devolvido para o mundo como sal e luz do mundo. Então, essa questão da identidade cristã, ela é dupla. Ela é tanto vertical quanto horizontal. Na vertical, o seu relacionamento com Deus, eleitos de Deus, e na horizontal, forasteiros. Então, essa identidade do cristão, ela se baseia nesses 2 pontos, ok? E Pedro vai traçar toda a sua epístola, toda a sua carta nessa situação. Você é um eleito, você tem um relacionamento com Deus. E você é um forasteiro, você tem um relacionamento nessa comunidade, nessa sociedade onde você está, ok? Então, a palavra eleitos aqui, eclectos, significa escolhido entre muitos. Pronto. É quando você vai lá na banca lá da feira e você vai lá e vai escolher fruta, verdura. Então você escolhe a que você quer, ok? Então a ideia aqui é isso. Só que no sentido de eleição, não é porque tem frutas boas ou ruins ou verduras frutas ou ruins. Todas as frutas estão podres e todas as verduras também, porque todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. Então Deus não escolhe os melhores, porque não tem melhores, ok? Não existem os melhores. O cristão não é o melhor e por isso Deus escolheu. Não, todos, como Paulo diz, há uma massa, e dessa massa ruim Deus escolheu uma parte para ele. Então aqui a ideia, e o mais importante, é que há um conceito base de um relacionamento que define o cristão, ok? O cristão, ele é um eleito, a eleição em seu relacionamento com Deus, que nos diz qual é a nossa posição em relação ao mundo. É isso que vai definir tudo na nossa vida. Se você é um eleito, se você é um discípulo, se você é um cristão verdadeiro, se Deus te chamou, se Deus te fez nascer de novo, como Pedro vai dizer aqui nesse mesmo capítulo 1, e esse é um processo que nos conduz a essa eleição, que são os passos que se seguem à eleição. Se Deus nos chamou, como vamos viver? Esse ponto é o que vai definir tudo na sua vida. O que define tudo na sua vida não é se você é pobre ou rico, se você é homem ou mulher, se você tem diplomas ou não, se você tem dinheiro ou não. Não é isso que define o cristão. O que define o cristão é: você é um eleito, você pertence a Cristo, você é um discípulo de Jesus. É isso que define o cristão, e todo o demais está abaixo disso. Casamento, educação de filhos, dinheiro, diplomas, profissão, entretenimento, tudo na vida do cristão está abaixo do ponto central, que é: fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu para sermos dele, Deus nos escolheu para seguir, Deus nos escolheu para sermos amados por ele e para amarmos o Senhor, ok? Então a eleição é o ponto central que vai definir tudo. É a eleição que define como vivemos aqui, como somos forasteiros aqui, ok? Então esse é o ponto. A eleição tem uma origem, ela tem um meio e ela tem uma finalidade. Olha o nosso texto: eleitos segundo, versículo 2, segundo a presciência de Deus. Então tem uma origem: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa palavra aqui, presciência, é a palavra que a gente usa aqui, o prognóstico. Tem um prognóstico aqui. Só que para a gente, o prognóstico, a ideia, né, é de um fato que já se tem, ok?
Mas tem um prognóstico aqui no exame e tal, ok? Mas a palavra prognóstico, ela é usada para Jesus lá em Atos 2:23, que diz o seguinte, que Deus, de antemão, determinou que o Senhor Jesus seria entregue e morreria. A mesma palavra aqui. Então veja, o prognóstico não é saber de antemão, mas determinar que aquilo aconteceria. É determinar que Jesus viria, morreria na cruz, em nosso lugar, entregaria sua vida e que seríamos salvos por Ele. Então veja, o prognóstico aqui é mais do que saber de antemão. Não, olha, eu sei que não, está para além disso. A ideia de prognóstico é a ação de Deus em determinar a salvação. Por isso que a Bíblia vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Olha o versículo 19 do capítulo 1, versículo 19 ao 21, do capítulo 1 mesmo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Ele está falando de Jesus, esse cordeiro pascual, conhecido, esse sangue de Jesus. Versículo 20, conhecido com efeito antes da criação do mundo, ou antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então veja, antes da criação do universo já há o plano da salvação. Antes da criação do universo já existe ali o plano da redenção em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, aqui a ideia de que a salvação pertence ao Senhor. Todos nós pecamos, todos nós caímos, e Deus, na sua misericórdia, escolheu o seu povo. Alguém escolheria Deus? Não. Todos pecaram. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Ninguém escolheria Deus, porque todos estão mortos. Deus, na sua graça, nos escolheu entre milhares. E aqui está o privilégio da eleição, é que fomos escolhidos por Deus, não porque merecemos. Porque se Deus fosse já acusar de justiça comigo e com você, o que nós receberíamos? A morte, o inferno. Mas Deus, na sua misericórdia, decidiu nos salvar, ok? Então, Deus está trabalhando, Deus está agindo, e aqui tem um aspecto extraordinário da eleição, em que Deus está agindo antes de você perceber, antes de você ver. Deus estava agindo desde a sua concepção. Deus estava agindo quando você estava no ventre da sua mãe, quando você nasceu, na sua infância. Deus estava agindo, e Deus foi te amando, até romper a resistência do seu coração. E naquele dia maravilhoso, Ele te conduziu à salvação, ao arrependimento em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus, e esse é o aspecto maravilhoso que a eleição traz. Esse Senhor que de maneira maravilhosa e graciosa escolheu tantos eleitos quanto o meio de salvá-los. Ele não apenas escolhe os eleitos, mas Ele escolhe o meio de salvá-los, e o meio é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas aqui tem um aspecto maravilhoso. Olha o nosso texto: eleito segundo a presciência de Deus Pai. A eleição é em amor, a eleição é um ato de graça, é um ato de misericórdia, não é um ato de merecimento. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, ok? Então, não é por obras que eu sou salvo. Não, Deus viu que eu ia aceitar a Jesus, ou Deus viu que havia algo bom em mim. Não há algo bom em mim, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram. Então não há nada em mim que Deus possa ter visto, olha, essa pessoa merece a salvação. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de graça, de compaixão, de misericórdia de Deus para conosco. Veja, irmão, o quanto você é amado por Deus, quão grande é
ao privilégio que eu e você temos da eleição. E como isso é o ponto mais elevado da sua vida. Porque se não houvesse a eleição, ninguém seria salvo. Porque ninguém escolheria Deus. Ninguém escolheria Deus por causa do pecado. E o pecado é culpa nossa. O pecado é culpa de todos nós. Todos pecaram. Ninguém seria salvo se Deus não nos escolhesse no seu amor. E por que Ele nos escolheu? Não havia nada de bom em nós. Assim como não há nada de bom em nenhum de nós. Em ninguém. Mas na sua graça, na sua misericórdia e pelas suas determinações, Ele te escolheu. E você deve ser muito grato a Deus por isso. Muito graças a Deus por isso. Por quê? Porque se Deus não escolhesse você, eu e você pereceríamos eternamente no inferno. É o maior presente que Deus te deu. É o seu amor. É a sua misericórdia. É a sua graça. Quando você foi salvo, lembra? Deus motivou o seu coração a te buscar. Alguns nem estavam buscando a Deus. Como Saulo. Ele, pelo contrário, ele também não perseguia Jesus. Jesus se para na frente e diz: o que você está fazendo? Por que você me persegue? Veja, irmãos, a graça de Deus que vem para romper a dureza dos nossos corações. Por isso que você deve viver para a glória dele. A eleição é a maior bênção, o maior presente que você já recebeu na sua vida. E se você tem a eleição, você tem tudo. Se alguém tem o coração de uma pessoa, você tem tudo daquela pessoa. Tudo daquela pessoa você tem. E se você é um eleito de Deus, você tem o coração de Deus. Deus está com o seu amor totalmente voltado para você. Por isso que a primeira marca da eleição é esse amor ao Pai. Eleito segundo a presença de Deus, Pai, e amor que Deus elege você. Ele te elege para esse relacionamento de amor. Ele te escolhe para você ser igual a Jesus, semelhante a Jesus, e possa ter o mesmo relacionamento com o Pai Celestial, como Jesus, Pai nosso que estás no céu. Por isso essa oração de Jesus: Pai nosso que estás no céu. O mesmo nível de amor, o mesmo nível de comunhão, de relacionamento devemos ter com o nosso Pai Celestial, o mesmo que o nosso Senhor Jesus. Então a eleição tem uma fonte, e a fonte é o amor de Deus, mas a eleição tem um meio. Olha o nosso texto aí: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ok? Então o meio da salvação é exatamente esse. Existe aí a ação preciosa do Espírito Santo na vida de cada cristão. É Ele que te fez nascer de novo, e é nesse ambiente de santificação que o eleito caminha, que o eleito vive. Tudo o que Deus vai fazer é guiar você em santidade. Todo o ambiente que o Espírito Santo de Deus vai produzir na sua vida é um ambiente de santificação. Toda a obra do Espírito de Deus na sua vida é transformar você em imagem de Jesus. Esse é o objetivo primeiro, central, único do Espírito Santo. Nós fomos eleitos nesse amor eterno de Deus. Deus sempre amou você, e Ele te salvou por meio do Espírito Santo, que te fez nascer de novo. E esse ambiente que o eleito vive é um ambiente de santificação. Mas o mundo é o quê? O ambiente do mundo é o quê? De santificação ou de pecado? Então você tem uma resistência diária, você tem uma resistência contínua em tudo isso, ok? Então, tudo que é santidade, tudo que é santificador é obra do Espírito de Deus. Lembra, o Espírito de Deus nunca vai te guiar para o pecado. O Espírito de Deus nunca vai te guiar para um ambiente que não seja o da santificação. Nunca. Sejam lutas, problemas, dificuldades, enfermidades, não importa o que você esteja passando, em tudo Ele quer santificar a sua vida. Pastor, eu não entendo a tribulação que eu estou passando. Você já tem a resposta. Ele quer santificar a sua vida, Ele quer te fazer mais
parecido com Jesus. Foi por isso que Ele te escolheu. E é por isso que o Espírito de Deus está trabalhando em você todos os dias da sua vida, desde o ventre da sua mãe. Ele vai fazer isso por toda a eternidade. Ele vai trabalhar em você, ok? E a eleição tem uma finalidade: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso é, você foi amado eternamente pelo Pai, Ele te escolheu, o Espírito Santo de Deus mantém você nesse ambiente de santidade, transformando você na pessoa maravilhosa de Jesus, na semelhança de Jesus. Ele te salva para isso, e o fim, a finalidade é para você obedecer a Cristo, para você viver como Cristo, para você andar como Cristo, pisar nas pegadas do Mestre, ser um discípulo de Jesus, não frequentador de igreja, não meramente alguém que vem ao culto, mas alguém que imita a Cristo Jesus, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É alguém que caminha ao lado de Cristo, é alguém que segue a Cristo, pensa como Cristo, fala como Cristo, age como Cristo, olha e enxerga a vida, o mundo, as tribulações, as dores, o sofrimento, as oportunidades, o dinheiro, o sexo, tudo como Cristo enxerga. Educa seus filhos, vive no casamento como Cristo faz. É assim que é o cristão. Só que nesse processo nós não somos perfeitos e precisamos da aspersão do sangue de Jesus. Você está andando em obediência. O padrão do cristão é a obediência. A maior parte da vida do cristão é a obediência. E quando ele não obedece, ele tem o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Não porque ele quer viver uma vida de desobediência, mas porque nas falhas, no pecado, no tropeço, ele tem o sangue de Jesus. Mas o propósito do cristão, e aqui é um fio muito curto, porque você vai ver muita gente falando: não, mas eu não sou perfeito. E é verdade, nem eu nem você somos perfeitos, mas o Espírito Santo está nos guiando nessa perfeição. E não pode ser desculpa, nem minha nem sua, o fato de que porque temos o precioso sangue de Jesus, vamos viver em pecado, vamos ser as mesmas pessoas que éramos antes, porque Jesus não morreu na cruz, Deus não te amou desde a eternidade, e o Espírito Santo não habita em você para você ser igual ou um pouco melhor do que os mundanos aí. Não foi para isso. Ele morreu por você naquela cruz. Deus te amou desde a eternidade. O Espírito Santo habita em você, está trabalhando em você, para você ser igual a Cristo Jesus, Senhor, para você ser um discípulo de Jesus. E a marca do discípulo é a obediência pela fé. E é isso que Pedro quer de cada um de nós, daqueles irmãos que estavam lá, mas de cada cristão que tomou essa carta em mãos. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos obedientes. Veja, a eleição é trinitariana. Acompanhe comigo, versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que mais? Em santificação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E por último, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito atuando, agindo na salvação de cada eleito, no novo nascimento de cada eleito, mas também na perseverança de cada eleito de Deus, Cada um está sendo apoiado, ajudado pelo próprio Deus, para seguir até o fim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Pai está intercedendo por você, o Espírito intercede por você, Jesus intercede por você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus te ama, você tem o amor de Deus na sua direção, o Espírito de Deus te salvou, lavou você com o sangue de Jesus, te fez nascer de novo e habita em você. E você tem Cristo, o modelo perfeito, que morreu naquela cruz
está seguindo, imitando a Cristo, você tem tudo para ser um cristão. Ser um cristão é a obra mais grandiosa e gloriosa que pode ter sido feita no universo, porque Deus está em toda a salvação, do começo ao fim, do princípio ao fim. Veja, tudo é Ele. Ele te amou, Ele entregou seu Filho na cruz, Ele deu o seu Espírito, Ele te trouxe o arrependimento, te deu fé, fez você nascer de novo, e Ele que te dá força para você seguir essa caminhada, e vai com você. Deus em tudo em nossas vidas. Meus irmãos, a eleição é extraordinária, e ela é um elo. A eleição é uma corrente, é o primeiro elo dessa corrente de amor. Porque qual é a ideia da eleição? É que Deus, como o texto diz, versículo 19 e 20, antes da fundação do mundo, ok? Antes da criação do mundo, Ele te amou. Então, a primeira ideia da eleição é que Deus ama você. E se Deus ama você, meu amado irmão, Ele também te adotou como filho. Esse amor eterno é resgatando você para você ser filho dele. Então, a eleição indica que Deus ama você eternamente. E esse Deus que te ama eternamente, e é o segundo ponto, Ele salvou você para ser filho dele. Por isso, nós somos eleitos segundo a presença de Deus Pai. Há uma adoção aqui. Ele nos adotou, nós temos os mesmos direitos de Jesus. Nós somos tão filhos de Deus como Jesus. Por causa do grande e eterno amor de Deus e por causa da obra de Cristo naquela cruz. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E se somos filhos de Deus, a corrente se segue. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e herdeiros juntos com Cristo. Paulo vai dizer, Romanos 8, co-herdeiros com Cristo. Esse é o da corrente, é o pensamento lógico. Deus me ama como um pai, me adotou naquela cruz em Cristo Jesus, mas me deu o Espírito dele, para que eu possa ter a mesma natureza dele, o mesmo DNA dele, ser como o meu Senhor Jesus, e ele me adota para isso. E agora, igual a Cristo Jesus, sou herdeiro de Deus, herdeiro junto com Jesus. Se eu herdar, Jesus herda o mesmo. Eu vou herdar exatamente o que Jesus herdou. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Se a herança que tivermos lá for infinita, é infinita para Cristo e para mim. Mas se você duvidar e pensar, não, a herança lá é pouca, é coisa pouca, vai ser pouca para Cristo e para mim. Porque tudo que Cristo herda, eu herdo. Tudo que Cristo tem, eu tenho. O Pai ama a Cristo da mesma forma que me ama. E tudo que é meu é de Cristo, e tudo que é de Cristo é meu. Meus irmãos, a eleição, o que é essa vida? O que é o seu carro, sua casa, os bens que você tem? Pare e pense nisso. É isso que Pedro está chamando esses irmãos a entender. Vocês estão passando por aqui. Vocês são peregrinos aqui. A herança de vocês está em Deus, nos céus. Essa herança, ela é eterna. Desde a eternidade, Deus preparou isso para vocês. E o Espírito Santo de Deus está guiando vocês nessa peregrinação. Então, as coisas dessa vida são importantes, sim. Tem seu valor, sim. Mas como é que você vai comparar essas coisas com aquelas que são duradouras e eternas? Como você vai comparar aquilo que é temporal com aquilo que é atemporal, que é eterno? Aquilo que se desfaz com aquilo que jamais pode perecer. É por isso que Pedro vai falar nessa carta que nós temos uma herança que não murcha,
temos que ter os nossos olhos. Então o cristão, ele vive, veja aqui, o cristão ele vive dentro desse tempo. Deus me amou desde a eternidade, Ele me ama hoje, está me guiando hoje, eu passo lutas e sofrimentos hoje, Ele me salvou na cruz de Cristo, mas vivendo hoje a minha vida, eu passo essas tribulações, mas eu tenho que estar olhando para frente, para esse dia eterno, da salvação eterna, que receberei a minha herança, que eu estou guardando. Por isso, essa ideia de Pedro de ficar transitando entre o passado eterno do amor de Deus, a cruz de Cristo da salvação, o seu presente de lutas, sofrimentos e oposições, mas a esperança eterna que você tem. Ele faz esse exercício na sua mente, ele fica transicionando você de um ponto ao outro, para você nunca esquecer que você tem uma herança eterna em Deus. Ok? Para você nunca esquecer isso. Perfeito? Então, a eleição tem essas características maravilhosas, meu irmão. E na semana que vem, eu vou estar vendo com você essa outra parte da identidade, que é ser forasteiro e peregrino, com base nesse amor maravilhoso, nessa eleição que Deus tem por nós. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante e clamar ao Senhor.